coeficiente de seguridad, la margen de seguridad y el riesgo. Hay una interrelación entre estas variables, ¿ok? E se há uma relação, podemos relacionar o coeficiente de seguridade, a probabilidade de falha e o risco que resulta desta probabilidade, correto? Há uma interrelação que não ha sido ensinado a ustedes, provavelmente, e a mim também. Eu atingi a condição de jubilado como engenheiro, eu não sabia disso. Okay? Então, não há necessidade de ficar preocupado com nada. Okay? É normal isso. Okay? Pero depois de conhecer, por favor, pense na nova situação, ok? Continuando, finalmente, um exemplo de aplicação. Na verdade, dois exemplos. Um cimento profundo, um cimento superficial. Portanto, resumo, para ter na cabeça, o coeficiente de seguridade é necessário, uma vez que é previsto em código de prática, certo? Esse é um problema de abogado, não é um problema de engenharia. Nós devemos obedecer porque lá o código nos exige esse dado. Pero não é suficiente. Esse é o problema. A continuação, vamos fazer um pequeno relembrança, como se diz, lembrar, como é? Recuerdo do mecanismo que nós hemos aprendido quando começamos a estudar resistência dos materiais. A primeira noção é de separemos uma peça estrutural, cortemos-la, seccionemos-la e analisemos o equilíbrio da seção. Existem solicitações internas, não é? E a seção tem 6 grados de liberdade. Não é? A cada grado, uma reação correspondente. Vocês lembram disso? Momento fletor, esforço normal, cortante, etc. Ok? Vamos a examinar isto no contexto de um conjunto. Agora vamos falar de falha. Falha significa que há movimento entre as partes. Movimento exige, como se diz exige? Exige a presença de um referencial, porque o R de referência vertical deve se originar sobre um estrato rígido que seja indesplaçável. Se é indesplaçável mesmo. Então, por exemplo, a massa rocosa. Bem, continuemos. Sobre a maca, nós temos a capa de suelo, etc., aonde vamos a hincar os pilotos, por exemplo. E os pilotos atingem uma certa longitude. Esta longitude é o lugar geométrico das bases em 3 dimensões, nos fornece uma superfície irregular, correto? E esta superfície irregular
chamémosla de superfície resistente de la fundação. Eles batizado, por eles pensaram em outro nome, ok? Resistente, por quê? Porque se um elemento de pelote tiene um comprimento menor, provavelmente a fundação ha modificado completamente sua capacidade de reação. Se nós teremos em um prédio um pilote de longitude muito curto, vai haver um problema, uma falha naquela posição. É dizer que a superfície resistente é nosso objeto de análise. Quando vamos conversar sobre falha, risco, nos referimos a uma superfície resistente. Sem esta definição, não sabemos o que estamos fazendo. Certo? Por quê? Basta que mude uma longitude para que aquele sistema se comporte de uma maneira diferente. Apresente um risco diferente. Certo? Continuemos. Sobre esse sistema de fundação, de cimentação, ponemos a superestrutura e, para fim de análise, separemos-las como fizemos na primeira aula de mecânica de resistência dos materiais. Então, nós devemos examinar as secções que ligam a superestrutura e a infraestrutura. E, neste caso, as seções do topo das estacas, onde nós podemos classificar lá partes arriba de superestrutura, que é um grupo de elementos aislados que têm uma geometria definida, laje, pilares, louça, sei lá, paredes, etc. E a fundação, que também é um grupo de elementos aislados, pero tem uma característica. Este elemento estrutural é bem definido geometricamente, pero as capas de suelo têm uma forma que é totalmente heterogênea, correto? E os materiais que os preenchem são completamente heterogêneos também. Portanto, há uma dificuldade que é o problema de geometria de materiais muito diversificados. Sobre a superestrutura, há então as cargas ou ações externas, como pesos próprios, a ação da gravidade, vento, etc. E outras cargas provenientes da ação do meio ambiente. Muitas vezes, a carga é aplicada também sobre o suelo, não sobre a estrutura superestrutura. Pero, mesmo estando sobre o suelo, ele atua também sobre a fundação vecina. Por exemplo, como é que diz aterro de acesso? Aterro de acesso. Se llama aterro, como é que é aterro? Releno de acesso e na ponte. Se nós temos uma camada de arcila blanda, esta carga unilateral vai empurrar a fundação em profundidade. E lá
última coluna de la puente se desloca horizontalmente e la puente cai, falha, certo? Então, a carga não é mesmo que não seja aplicado em la estrutura, ele pode haver uma ação sobre a fundação. Não se esqueça disso. Certo? Normalmente, o engenheiro que vai fazer o cálculo da ponte, ele se esquece. Como é que se diz esquecer? Esquecer. Olvidar. Ele olvida a ação de relevo de aproximação. Certo? Isso é fundamental. Esse que nós chamamos de efeito Chebotaryov. Sério. Nós outros em Brasil temos 100, 200 pontes com este problema. Bem, então, estávamos falando do equilíbrio de seções na cabeça do piloto e em la sessão temos então linhas de estados e reações internas que nós chamamos de solicitação ou efeito da carga, certo? Ou seja, reação interna, efeito da carga, chamamos resistência ou solicitação. Resistência e solicitação são as forças à la esquerda e à direita que devem ser iguais, senão haveria desplazamento, ok? Então, são estes dois as variáveis que nós vamos tratar. Esse nosso objeto de análise, ok? As duas variáveis fundamentais que comandam o problema de segurança e o problema de risco. Tá? São estes dois. Resistência e solicitação. Resistência, porque ele suporta tudo que é assim arriba. E solicitação, quando ele vai atuar sobre tudo que está abaixo, lá esquerda e lá direita. Certo? Bem, e para haver equilíbrio, é necessário que R igual a S. E para haver estabilidade, é necessário que R seja mais grande que S. Senão, não teremos equilíbrio. Certo? E esta é a equação fundamental que comanda o que chamamos seguridade, fator de seguridade e margem de seguridade. Fator quando dividimos R por S e margem quando subtraímos S de R. Por exemplo, digamos que tenhamos numa obra qualquer, em la seção, R igual a 400 toneladas e a solicitação 200. Fator de seguridade, coisa de seguridade, 2. Margem de seguridade, 400 menos 200, 200. Entendido? A mesma coisa. Certo? Bom, então, repare, 400 maior que 200, tudo bem. A margem é maior que 0 e o fator de seguridade 2 é maior que 1. Estes são tudo que vocês têm que se lembrar quando estamos estudando este problema. Continuando, a continuação. Pero, estes valores de solicitações, vamos nos fixar apenas em la reação vertical, axial, ok? Na verdade, temos 6 graus, pero
raciocínio fundamental é a carga vertical, certo? Então, a carga vertical, especificamente, tem um coeficiente de variação que é proveniente, em primeiro lugar, da variabilidade da carga. Nós sabemos que a ação da gravidade é constante, pero o vento, as cargas acidentais, etc., são variáveis. Então, a solicitação proveniente das cargas que geram, é correto, né? As solicitações são variáveis devido à variabilidade das cargas ambientais e funcionais. Por exemplo, funcional, a ação de um navio contra o cais, ou a ação de um caminhão, uma rodovia e uma ponte, por exemplo, são variáveis, correto? E, que é muito importante, depende do tipo estrutural da geometria, que vai a ser uma variação de carga dependente da geometria. Por exemplo, se nós teremos pilar mesmo, né? Se teremos um pilar em la borda da construção e no centro da construção, a solicitação será diferente, uma vez que a geometria vai atuar diretamente. E isto é comandado pela interação do conjunto estrutural e do conjunto de suporte da fundação, é claro, certo? Então, basicamente, a carga varia, a carga, o piloto durante a vida útil varia, porque, basicamente, as cargas variam e o mecanismo de interação varia também. Ele mesmo pode ser dito sobre a resistência da fundação, sobre a ação da carga aplicada na sua cabeça. Nós teremos uma reação por fricção e uma reação na ponta. E a variabilidade da solicitação e da resistência, obviamente, vamos olhar mais de variabilidade da resistência, por exemplo, resistência de fricção, resistência de ponta, dependem da resistência dos materiais, é decir, do suelo que se encontra em cada profundidade e ela ponta. Depende também da posição da superfície não desplaçável. Suponga que tenhamos um piloto diretamente sobre a roca. A ponta é indesplaçável. O sistema agora é puramente estrutural, certo? Pero se nós temos o piloto afastado da roca, esta ponta pode se desplaçar e vai influenciar a distribuição de carga através do mecanismo de interação sobre a estrutura. E isto é a causa da variabilidade, de termos cada piloto com uma carga diferente, variável, e cujo coeficiente de variação chamamos V índice R. Como é que se diz V índice R? É V sub R? Sub, Né? Igual em inglês. isso, sub. É V sub R, ok? E, então, a variabilidade basicamente é dependente destes valores. Donde
Lembrando, o objeto de análise é a superfície resistente. Muito bem, continuando o raciocínio. Hablemos de la fundação. Lo que é fundação, cimentação? Grupo de elementos aislados de fundação. Certo? É o grupo. Cada grupo com sua variabilidade própria. La condição básica de verificação de um pilote aislado, de uma população de pilotes que constitui a cimentação de uma construção. Nós devemos iniciar o estudo analisando o comportamento de um indivíduo, de uma população. Certo? Então vamos começar a verificação de resistência de um piloto aislado, em primeiro lugar. Primeiro, nós temos um sistema, na verdade. O piloto não é solamente um elemento estrutural, é um sistema que é constituído por elemento estrutural e pelo maciço, pela capa de suelo que está em repouso sobre a roca, que é verdadeiramente o que vai receber a carga final. Então, a carga é aplicada acá, pelo suporte final é a roca. Ok? Todo ele maciço será estressado e haverá movimentações, deformações. Lo que não é despasável é a superfície da roca. Obviamente, a reação, nós chamamos reação de apoio. Apoio sempre em lo que é indesplazável. Pero, em verdade, isto é um sistema que tem dois elos, como se chama elo? Duas cadenas, dois labones, certo? E primeiro é elemento estrutural, que é em equilíbrio sobre a ação da solicitação e a reação do suelo, mas o suelo que tem a mesma reação com sinal trocado e que finalmente vão atuar em maciço e a reação é acá. Certo? Pois a soma. Equilíbrio do elemento estrutural, equilíbrio do suelo. E, na verdade, isto é uma cadena. Como é cadena? A cadena que tem um problema de análise de equilíbrio estrutural. Por quê? Porque o material apresenta um coeficiente de variação. A resistência dele concreto, nós vamos ver, de um pilote escavado, a resistência é variável ao longo da longitude do pilote. Numa pilote de concreto lançado, a resistência ao longo é variável. A resistência no fundo é muito mais grande da resistência na cabeça. Estou, evidentemente, estou falando, pero vamos a mostrar resultado de pesquisa acadêmica, onde foram retirados corpos de prova e teremos o resultado de medição de resultado de ensaio de compressão, okay? Que mostram claramente isso, porque há um fluxo de água que vai diminuindo vai diminuindo, vai variando a proporção de água ao longo do fluxo. E a resistência acompanha esta variação, certo?
Bom, então a cadena tem um coeficiente de variabilidade do elemento estrutural. E também, obviamente, as camadas, as capas são diversas, terão coeficiente de variabilidade também diferente. Chamamos coeficiente de variabilidade R. E aonde temos falha? Em ele, você falou, como chama? Cadena? Eslabão. Eslabão. Aham. E ele eslabão com o coeficiente mais alto vai ser a razão de aparecimento de probabilidade de falha maior. Se é mais variável, coeficiente de variação mais grande, é mesmo que dizer que neste caso, se é grande o coeficiente, teremos um valor muito alto e também muito baixo. Essa é uma situação muito perigosa. Se teremos todos os valores iguais, a variação baixa é muito menos perigoso do que haver uma grande variação, compreende? Se há uma grande variação, pode haver uma combinação, uma situação tal que justamente onde nós teremos uma resistência baixa, vai atuar a solicitação alta. E então teremos a falha. Certo? Então, coeficiente de variação de resistência comanda a ruptura. Normalmente, o que é mais variável, é claro, o suelo. Pero nós hoje temos tipo de cimentação profunda. Eu não sei se acá vocês conhecem, hélice contínua. Já ouviram falar? Hélice contínua? Como é que se diz hélice contínua? Sim, esse é contínuo. Então, este tipo de fundação tem uma variabilidade tremenda, porque a base há falha de concretagem. Então, a coeficiente de variação não há concreto, variabilidade pode ser muito alta, zero, não há concreto, ou um valor muito alto, compreendido? Então, é muito importante saber o que comanda a falha. Maior variabilidade, mais débil o sistema. Este que é a regra. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós teremos uma dissertação de maestria, análise de segurança e confiabilidade de fundação profunda em pilotes, dissertação de mestrado, 2003. Neste caso, um exemplo que esta jovem, Fernanda, ela ha hecho uma coleta de resultados de prova de carga estática de todas as publicações brasileiras hasta 2003 e procediu a análise de confiabilidade que nós vamos a conversar. E o que é importante, ela legou ao cálculo do coeficiente de variação da resistência, cada conjunto, 4 pilotos, 3, 5 pilotos, nós temos os dados, é muito malo, era cá, ó, resistência, valor médio, desvio padrão, coeficiente de variação, ó. 30%, 36%, 45%, certo? 30%,
13, não, aqui é solicitação, resistência, 13, 17, 20, 28, 31, 45%. Esse é o resultado de prueba de carga real publicada. Certo? Lo que importa é que o coeficiente de seguridade, acá, 3, 2,4, 1,5, etc. 3,3, 3. E neste caso, por exemplo, coeficiente de seguridade 3, coeficiente de variação de la resistência 40%. 3 está muito bueno, 2 normalmente se considera satisfatório. Pero 45% o risco de falha é muito elevado. Entendeu? Então, o coeficiente de seguridade perfeitamente adequado. Pero a variabilidade perigosa, vamos ver. Conforme decimos, normal, para ter na cabeça. Arriba de 20%, barba de molho. Como se diz barba de molho aqui? Não sei. Não sabe. Cuidado. Cuidado. Certo? Quando as barbas salgam, morre. A barba cresce. Eu não sei como é que é. Qual o ditado aqui? Eu já não sei. Mas tem, Há que ter cuidado se o coeficiente de variação é mais grande que 18%, por exemplo. Ok? Se você tem uma obra onde o coeficiente de variação da resistência é algo maior que 18%, barba, perigoso, pode haver problema. Então, esta pesquisa, repare, nós outros temos aqui resistência, ó, 13, 17, 18, 20. Então, menos da metade, os outros são perigosos. Detalhe, isto é uma obra de hélice contínua. Variabilidade. Isto é a realidade. E o peligro é coeficiente de seguridade 2,9, 3. Entendido? Eles decidem que o coeficiente de seguridade não mide peso. Mesmo sem haver nenhum cálculo. Certo? Professor Alck, uma pergunta.